Então, gente, continuando, né, com a questão da produção de e-books como uma estratégia tanto de educação do público quanto de isca digital. Ou seja, instrumento de atração, né, desses visitantes, as pessoas que visitam o seu blog para transformá-las em leads, ou seja, clientes em potencial. Então você tem lá a pessoa que entrou no seu blog, no seu site, e ela está lá consumindo o conteúdo que você produziu e você quer manter um vínculo, um contato com essa pessoa para tentar, quem sabe futuramente, convertê-la em um cliente, um consumidor do produto, serviço, enfim, que você oferece. Então, como é que você faz isso? Uma das formas de fazer isso é você oferecer algo para ela gratuitamente em troca do contato dela, né? Uma das coisas que você pode oferecer é a questão do e-book. Mas por onde é que você pode começar, né, a produção desse e-book? Primeira coisa a se ter em conta quando você está produzindo um material é pensar na audiência, certo? Antes de tudo, você precisa ter em conta quem é essa pessoa, como a gente já falou desde o começo da disciplina, né? Antes de qualquer coisa, é importante pensar para quem que você vai falar, né? Para quem que você vai se dirigir. E qual momento da vida que essa pessoa vai estar, qual momento que ela estará vivendo quando ela estiver fazendo aquela busca, por exemplo. Então, eu tive uma experiência de produção de e-book na empresa onde eu trabalhei. Quando, pouco tempo antes de eu sair de lá, eles estavam começando a atender, além de estar estruturando o site, que depois acabou até saindo do ar, não sei nem se voltou ao ar de novo e tal, mas enfim, eles estavam estruturando o site e produzindo aí uma abazinha de blog, né, dentro do site. E além disso, eles estavam começando a atender uma empresa de software, né, emissão de software para gestão e emissão de notas fiscais eletrônicas, e eles estavam começando a atender alguns clientes que estavam abrindo um negócio ali no shopping da Lagoa. E eu, inclusive, fiz treinamento com alguns desses clientes para uso do sistema e tal. E aí eu observava que alguns deles sabiam muito bem fazer, por exemplo, tinha um dos nossos clientes que trabalhava com uma produção de churros, outro de chocolate e tal. E aí eles entendiam muito bem do negócio, mas talvez precisassem de algumas dicas extras com relação a passos básicos aí para a organização, né, inicial do negócio, para que pudessem começar de forma aí bastante organizada, estruturada. Então, pensando nessa audiência e também outros clientes que nós já tínhamos, que também estavam aí com algumas dificuldades com relação à organização de coisas básicas assim no negócio, né? Referentes à precificação, estoque, gestão de estoque, essas coisas. Eu resolvi fazer esse e-book, né, cuja temática, né? Então, pensando na audiência, a gente pode definir a temática do conteúdo, cuja temática seria alguns passos básicos para a gestão do seu negócio. E daí como é que eu comecei essa produção de conteúdo? Eu fui primeiro atrás de referências. Uma das principais referências quando você vai trabalhar com elaboração de plano de negócio ou ferramentas básicas, né, passos básicos para a gestão de um negócio é o Sebrae. E aí eu fui ver as apostilas que o Sebrae oferecia nesse sentido. São apostilas muito boas, muito completas, como essa daqui, né? Que trabalha com a elaboração de plano de negócio, sendo que é um material bem extenso, ó. Tem uma média de 122 páginas. E eu sabia que nossos clientes, especialmente aqueles que estavam ali naquele momento abrindo o negócio, não teriam tempo para ler tanta coisa. Então eu trabalhei com essas referências só para que eu pudesse aí assim me apropriar mais do conteúdo, falar sobre o conteúdo com mais propriedade, enfim. E aí eu encontrei essa referência e comecei a trabalhar em cima desse material, mas buscando aí resumir e adaptar o máximo possível à realidade dos nossos clientes, né? Então, a proposta de valor, depois de encontrar as referências e trabalhar bem aí no tema do conteúdo, eu pude definir aí a proposta de valor, que seria o que é que eu iria oferecer para o cliente com aquele e-book. Eu iria oferecer um conteúdo sucinto, explicando aí alguns passos básicos para a gestão do negócio, né?
aqui vocês podem ver, ó, estabeleci 4 passos básicos para a gestão de um negócio, né? No caso, o negócio do cliente, utilizando bastante a linguagem conativa, né? Focada aí no receptor. E aí eu venho e faço aqui um índicezinho, um sumário do que é que ele vai encontrar nesse material. Nas páginas seguintes eu faço uma pequena introdução, especificando melhor, né, o que é que ele vai encontrar em cada tópico. Explico que esse e-book não resolve, né, não oferece uma receita, um manual final de como deve ser a gestão da empresa, apenas aponta alguns aspectos fundamentais, né, mas que para saber mais sobre isso ele deveria entrar em contato conosco, e aí vou explorando o conteúdo, tá certo? Se vocês quiserem eu até passo para vocês. Isso aqui para vocês poderem dar uma olhadinha. E como você pode ver, fiz de modo bastante simples, no PowerPoint mesmo, certo? Com imagens aí que eu pego do banco de imagens gratuito do Google e tal. E também com template de uma empresa chamada SOAP. Depois eu vou também colocar o link lá no final do slide para vocês. Que eles oferecem alguns templates muito legais aí para você produzir coisas no PowerPoint, tanto apresentações como e-books e etc. Então eu vou e faço todo esse apanhado geral, né, dos 4 passos básicos para a gestão de qualquer negócio e já pensando no que é que o cliente deveria fazer em seguida. Aqui no final eu mostro para ele que ele deveria utilizar o sistema da Apsiga, né, para levar a cabo esses 4 passos básicos que eu indico aí no material. Eu mostro aqui com a telinha da Apsiga como é que o sistema pode ajudá-lo, né, na execução de todos esses passos que eu aponto ao longo do e-book. Então aqui eu resumi, ó, em 26 páginas. Uma parte, né, as 20 páginas anteriores falando sobre o tema, explicando para ele cada passo, e depois, a partir da página 21, eu começo a mostrar como é fácil fazer tudo isso dentro do sistema da Apsiga. Como é que ele, só colocando aqui, informando os valores, por exemplo, o sistema já vai calculando o custo de aquisição, margem de contribuição, despesas fixas e etc. Mostrando como é que o sistema organiza o fluxo de caixa dele, essas coisas. Então, eu defini, né, o que é que o cliente deveria fazer em seguida. Ele deveria usar o sistema para poder organizar o negócio dele. É importante também você definir o tom da conversa, ou seja, que abordagem você vai utilizar com esse cliente. Uma abordagem mais séria, mais descontraída, mais fofinha, enfim, tudo depende aí do tipo de cliente, né, da persona para quem você vai se comunicar, com a qual você vai se comunicar, e também da identidade da marca, tá certo? Como a gente também já conversou em outros momentos. Bom, e por último, ponto 7, a questão do roteiro. Apresente, né, o problema da audiência e mostre como é que você pode resolvê-lo. Foi o que eu fiz aqui já no comecinho do material. Mostro qual é o problema dele, que é a questão da desorganização, e a questão da importância do planejamento na gestão das empresas e tal, e como é que a gente pode ajudá-lo. Eu mostrei lá no final, né? Começo apresentando o problema, vou mostrando aí como é que ele poderia resolver e como é que a marca ela pode ter um papel fundamental aí nessa resolução do problema. Tá? Esses são alguns passos básicos que você poderia adotar quando você estivesse trabalhando aí com a produção de e-books, tá bom? Esse aqui é um exemplo que eu coloco de um blog que mostra aqui já é outra parte, né? Que é a parte da landing page, que é a página de captura. Como eu falei para você, imagina o seu leitor, ele está acessando o seu blog e ele é, no caso, um visitante do seu blog, tá certo? E você quer converter esse visitante em um cliente em potencial. Então, você produz o e-book e depois você tem que criar uma página de captura. Como é que é formada essa página? É mais ou menos desse jeitinho aqui, ó, que eu coloco nesse exemplo, né? Eles vão e primeiro coloca aqui o e-book ou seja, a imagenzinha, né, de abertura do e-book, a página inicial do e-book.
Aqui eles colocam um resumozinho do porquê que as pessoas deveriam baixar, né? Por que as pessoas deviam baixar, tá aqui a justificativa. Depois eles colocam aqui o que as pessoas vão encontrar no e-book. Sabe aquele índice que eu coloquei no meu? Pronto, então transpõe para cá também, para essa página de captura, com os tópicos principais que as pessoas vão encontrar no seu e-book. E a call to action, ou seja, a chamada para ação, né? Aqui embaixo ele diz, quer saber mais? Preencha o formulário abaixo e preencha o formulário ao lado e baixa o e-book agora. Então, daí ele consegue capturar os dados do cliente em troca do conteúdo informativo que vai ser oferecido. Aqui tem coloquei esse link porque eu achei bem legal, que é o e-book dos e-books. Ou seja, é um e-book que fala sobre a produção de e-book, né, como estratégia, tanto de educação do público, como de captura aí de dados relevantes para que você possa ir montando um banco de dados de clientes em potencial da sua marca. Bom, e outra coisa que eu gostaria de abordar também nessa última aula é a questão da infografia no jornalismo. Que também pode ser utilizada como estratégia, como uma ferramenta, né? Na verdade, não seria nem estratégia, mas uma ferramenta de marketing digital. Mas focando agora, né, no que diz respeito ao jornalismo. Não sei se vocês já pararam para pensar, para se perguntar se seria a infografia um gênero jornalístico ou uma informação autônoma, uma ferramenta... se seria um gênero jornalístico, ou seja, informação autônoma, ou uma ferramenta ilustrativa. Seria o infográfico um gênero jornalístico em si mesmo, que contém informação relevante e tal, ou ele seria só uma ilustração, um adereço, um acréscimo que se coloca numa matéria? Existe aí esse debate, certo, na academia. Eu vou indicar também vou colocar lá no Cigar um artigo que discute isso, onde vocês vão ver o seguinte, que a infografia ela não é ilustração, nem é somente texto, tá certo? Então ela não é uma ferramenta meramente ilustrativa. Ela é uma junção estética harmônica entre imagens e textos. E os infográficos no jornalismo servem para várias coisas, como por exemplo, proporcionar uma informação sucinta e suficiente dos acontecimentos, permitir a compreensão mais imediata, né, e eficaz do fato, porque as pessoas elas recebem imagens muito mais rápido do que textos, e eu vou falar mais disso adiante. Consentir as formas tipográficas o poder de conter informação, proporcionar a sensação estética, né, mas que essa sensação estética ela não se resuma por si mesmo, né? Que não seja um simples pano de fundo ou adorno sem intenção informativa, mas que venha sim dar uma contribuição útil, né, à comunicação jornalística, que venha conter aí características de visualidade informativa, persuasiva e estética, né, reforçando ali o conteúdo mas ao mesmo tempo também funcionando de forma independente. É importante também ter em conta que existem diferentes tipos de infográficos. Os não interativos, os com recurso multimídia e os interativos, né? Então, você tem aí os não interativos, que são aqueles básicos, né? Que são usados tanto em formatos analógicos como em suportes digitais, que trata-se simplesmente da fusão de texto e imagem. Eu vou mostrar um para vocês a seguir, que foi um que eu mesma fiz para essa aula. Esse não interativo ele é inerte, ou seja, sem animação, enquanto que o multimídia traz uma função de textos, imagens e áudio, né, e tem efeitos de animação. E o interativo, além de fazer essa fusão de áudio, imagem, ação e tal, ele ainda essa animação ela é induzida pelo espectador. Mas eu sugeri para vocês como último elemento a constar no projeto de conteúdo,
que vocês fizessem ou um e-book, tá certo? Não precisa, seria só o e-book que eu gostaria que vocês fizessem, tá? E vocês podem simplesmente postar aí no blog de vocês, não precisa necessariamente criar uma landing page, só o e-bookzinho mesmo, e eu vou mostrar para vocês alguns sites onde vocês podem encontrar, inclusive, templates para e-books, tá? Para ajudar vocês nesse processo. Ou que vocês produzissem um infográfico. E aí eu vou mostrar para vocês algumas formas simples, né, e fáceis de produzir infográfico. O mais complicado é você encontrar os dados que você vai querer representar, né, transmitir, e você pensar como é que você vai sistematizar esses dados no infográfico. Esse é o mais importante, que eu gostaria que vocês fizessem aí como exercício final da disciplina. Então aqui, por exemplo, eu trago um infográfico para vocês, que eu fiz no próprio PowerPoint, que mostra um infográfico que fala sobre o potencial do infográfico, né? Especialmente aí, tanto para o jornalismo quanto para o marketing digital. Então, nesse infográfico aqui, a gente tem informação, por exemplo, de que o cérebro processa muito melhor imagens do que textos. Primeiro lugar. Em segundo lugar, os infográficos, eles dão vida às histórias, né? E instigam a continuidade do consumo. Então, a gente já viu aqui o ponto 1, ponto 2, e aí nós somos instigados a continuar vendo o andamento do infográfico, né? Para ver o que mais que ele nos oferece em termos de informação. Os infográficos, eles também ajudam a entender os números no seu contexto. Então, uma coisa é você saber, sei lá, que infelizmente vamos trabalhar aí com o coronavírus. Não sei, a gente sabe que tantas pessoas foram infectadas, certo? Uma coisa é saber que 300 pessoas já morreram, mais de 300 pessoas, eu acho, já morreram na Itália por causa dessa pandemia, infelizmente, né, que está aí acarretando o mundo todo. Uma coisa é a gente saber isso, mais de 300 pessoas morreram lá. Outra coisa é quando isso é colocado, por exemplo, dentro do infográfico, mostrando que isso foi em um dia. Em um dia, mais de 300 pessoas morreram por causa desse vírus, infelizmente. E aí, se você tem um infográfico que mostra essa curva aí de como foi rápido, por exemplo, o jornalismo está trabalhando muito com isso agora, né? Mostrando aí como foi rápido a curva de ascensão de quando a primeira pessoa foi diagnosticada com o vírus até hoje, como num período muito curto houve esse surto todo e esse número aí muito alarmante, muito triste de mortes. Então, os infográficos, eles ajudam nisso, a contextualizar, fazer com que as pessoas possam entender os números dentro do seu contexto. Isso tanto no caso triste como esse do corona, como em outros casos também. Quando você está trabalhando com muitos números e tal, é interessante você trabalhar com infográfico por isso, para ajudar, para colocar esses números em perspectiva, né, em contexto. Os infográficos, eles também são muito compartilháveis, né? Você salva um infográfico desse como imagem, por exemplo. Você pode compartilhar tanto nas redes sociais da sua marca, quanto no blog, etc. Eles ativam o engajamento. Então, as imagens, aí pesquisas mostram que tweets com imagens, por exemplo, recebem 18% a mais de compartilhamento. E eles são didáticos. Tá certo? Eles dão destaque para a informação que você quer apresentar, porque é muito mais atrativo, né? Você vê a imagem ou a informação num formato de imagem do que você vê a informação só no formato de texto. Veja como, assim, pelo menos a meu ver, né? Funciona melhor esta imagem aqui, falando dos benefícios e funções do infográfico, como é melhor você aprender a partir dessa imagem do que você aprender só aqui a partir de texto. Eu acho que gera mais interesse, mais atenção, né? Mais agradável. Acho que você vai concordar aí comigo. E aqui tem alguns links que mostram os benefícios, né, do infográfico, e aqui uma pesquisa, né, de onde eu retirei essa informação de que o cérebro processa muito melhor imagens, né, até 60 mil vezes mais rápido do que textos.
Não que textos não sejam importantes, como a gente já conversou na aula, são muito importantes sim. Eu não estou dizendo que vocês não trabalhem mais com texto, por favor, não é isso. Mas assim, é importante também, como eu falei para vocês, mesclar, né, o conteúdo que vai ser transmitido em texto, gráfico, imagens, áudio, enfim, vídeos, todas as formas, né, que você, de modo aí multimídia, né, para que você possa alcançar de forma mais eficaz o seu público, tá certo? Eu vou só mostrar aqui para vocês bem rapidinho como é que eu fiz, por exemplo, esse infográfico aqui. Eu fiz no próprio PowerPoint. Eu vim aqui, essa é a versão do Windows 2010, eu acho. Eu vim aqui no próprio PowerPoint, aí cliquei aqui em novo. E vim aqui e busquei infográfico. Deixa eu ver se vai aqui nesse computador. E aí ele me mostra algumas opções. Aqui, ó. Você clica e aí você pode começar a criar. Aqui é uma infografia que tem a ver com elementos aí da natureza, né? De animais. Aqui o que a gente usou, né, nessa aula eu não estou encontrando aqui. Mas você pode buscar mais online, né? Que como ele mostra. Currículo infográfico. Aqui tem um infográfico, por exemplo, da necessidade de água. Por que a pessoa deveria tomar mais água? Eu estou usando o computador do meu marido. No meu computador, no meu PowerPoint, aparecem mais opções. Mas, bom, você pode também procurar online, tá? Buscando aqui. Esse eu fiz no próprio PowerPoint, como eu estou falando para vocês. Mas tem também esse site aqui, ó, o Infogram, onde você pode buscar aí templates para infográficos. Já nesse outro, tem vários templates aqui, certo, pessoal? Bem bonitos. Aí é como um Canvas, mas voltado especialmente para infografia. Eu acho que no Canvas também, né? Você consegue fazer infográfico. Acho que eles têm template também. E aqui nesse link do HubSpot, você consegue também encontrar templates de e-books, tá certo? E eu vou colocar também o site da SOP, como eu falei para vocês, que é onde você pode encontrar também templates de PowerPoint, tanto para você fazer apresentações de PowerPoint, quanto apresentações quanto criação de e-books. E aqui tem um texto também que eu vou colocar lá no SIGA-A, que trabalha com a questão da infografia no jornalismo, tá? Que é um texto da revista Culturas Midiáticas.